Bom, pessoal, estamos no Abril Preto, mês de conscientização da doença pilonidal, e hoje vou falar para vocês um pouco sobre qual a melhor técnica de tratamento da doença pilonidal em 2024. Não há muito, tivemos a revolução do laser, o surgimento do EpiZit, a técnica endoscópica, mas hoje, com o estudo dessas técnicas, com a evolução do conhecimento sobre elas, qual delas será que é a melhor? Será que as antigas perderam seu lugar no espaço? Se você quer saber um pouco mais sobre isso, primeiro inscreva-se no canal e deixe aquele joinha para o YouTube entender que nós estamos entregando conteúdo de qualidade. Certo? Vamos lá. Primeira coisa que quero falar para vocês é que as técnicas convencionais e as técnicas mais modernas, elas têm seu espaço no tempo. Elas têm seu espaço para cada caso. É muito complicado você dar uma técnica revolucionária para uma doença que é recorrente. Então, se você está aí pensando, eu quero fazer o laser porque ele é mais moderno, eu quero fazer o EpiZit porque ele é mais moderno, saiba que existe um preço. E eu vou falar uma por uma quais são as técnicas disponíveis hoje em dia, começando pelo próprio laser. Laser esse que eu tenho até um vídeo mostrando como que ele é usado. Uma técnica muito simples, no qual nós escovamos o trajeto do cisto e aplicamos o laser, onde existe uma queimadura radial, promovendo uma queimadura de terceiro grau, uma técnica praticamente indolor, uma técnica com uma recuperação muito rápida. Muitos pacientes voltam a trabalhar no segundo, terceiro dia ali após a aplicação do laser, porém essa técnica tem um índice de recorrência alto. O que é isso? Quando a gente fala no laser, a gente está falando aí de um índice de recorrência de 8,9% até 13,3% na literatura médica, ou seja, ali a maior parte dos pacientes vai ter uma recorrência em 1 a cada 10. Um paciente a cada 10 que operou pode ter o retorno da doença. Então, é uma chance relativamente alta. Mas é claro que nós temos que ponderar que essa pessoa não vai se afastar das suas atividades laborais do dia a dia, essa pessoa vai ter um retorno mais precoce às atividades físicas, essa pessoa vai ter um pós-operatório mais tranquilo. Então, fazer ou não fazer o laser com esses 10% aí médio de retorno da doença, 1 em cada 10? Te falo, se você tem a condição financeira, porque a ANS não arca com o laser, de fazer, eu acho uma técnica super interessante. Não só porque ela é praticamente indolor, mas porque ela pode ser feita até em ambiente ambulatorial. Você pode fazer no consultório, por exemplo. Claro que fazer dentro de um ambiente hospitalar é mais confortável, sedado, indolor na hora, não precisa sentir nem a picada da agulha da anestesia. Então é bem legal sim o laser, vale a pena. Os lasers estão ficando mais baratos, então a gente está falando aí da redução de quase 2/3 do valor do que era para a época que nós começamos a aplicar o laser. Então o laser segue sendo uma alternativa muito boa. Porém, eu quero botar uma vírgula aqui. Para doenças muito graves, então aquelas doenças que têm muitos furinhos, principalmente com fístula, que é aquela lesão que está distante da doença pilonidal, essa doença talvez não seja a ideal para usar o laser. Por quê? Porque você não vai conseguir confirmar todos aqueles trajetos. E aí vem a segunda técnica que eu vou falar para vocês, que é o EpiZit. O EpiZit, que é a técnica endoscópica para o tratamento da doença pilonidal. Uma técnica na qual eu vou com uma câmera acessar através dos orifícios do cisto pilonidal, entrar, olhar todos os dejetos que lá tem, pelos, debris, eventualmente até um pouco de pus que pode haver ali dentro, fazer toda uma limpeza sobre visão direta e aí sim aplicar o catéter de ablação, que pode ser, olhe bem, pode ser uma termoablação, ou seja, utilizar um bisturi elétrico, e pode ser uma fototermoablação, pode ser usado o laser. Essa técnica as pessoas chamam carinhosamente de LEPIZIT. Faz muita diferença usar o laser e não usar o laser? Na prática, em índice de recorrência, a chance do retorno da doença não faz. Acaba sendo muito parecido. O que percebemos na prática é que os pacientes que usam apenas o catéter de queimar sem o laser têm um pouco mais de dor. Quando a gente fala no assunto EpiZit, usar ou não usar o laser, saiba que existe o benefício sim de usar o laser, porém em chance de voltar a doença, não, são muito parecidas. O maior estudo que fala do índice de recorrência aí para doença pilonidal quando usado o EpiZit, quando usada a técnica endoscópica, é 8,9%.
Então veja bem, quando a gente fala em laser, então é 1 para 10. Quando a gente fala em EPISIT, LEPISIT, ou seja, com a técnica associada, o vídeo com o laser ou o vídeo com a técnica de ablação, a gente está falando aí de 8.8, que quer dizer o quê? 0,8 para 10, ou seja, uma técnica com menos chance de recidiva, pelo menos na literatura médica mais moderna, onde a gente já tem mais casuísticas. Porém, estudos estão sendo feitos de combinação de mais técnicas ainda. Por exemplo, eu particularmente tenho aplicado uma curetagem em concomitância à técnica endoscópica. Mas eu quero abrir um parêntese aqui. Eu não gosto de utilizar a técnica EPISIT para cistos muito pequenos. Por quê? Porque a gente acaba fazendo furos maiores do que o necessário, porque a gente acaba encharcando os tecidos, prejudicando ali a queimadura, às vezes, de uma doença muito pequena. Então, para esses casos, eu tento reservar o laser, eu tento até reservar até mesmo uma curetagem isolada, porque isso é mais barato e tem uma eficácia praticamente tão boa quanto. Então, qual fazer? EPISIT, laser, LEPISIT, que é o laser com EPISIT, qual delas fazer? Depende muito do caso, depende muito do seu acesso, ou seja, do quanto você pode despender com aquilo ali. Eu particularmente gosto do EPISIT para doenças mais compridas, doenças mais difíceis, mais complexas, e o laser para aquela doencinha pequenininha que tem só um furinho ali. Agora, o que a gente tem que falar de contra essas técnicas? Porque são técnicas fechadas. E principalmente quando falamos de EPISIT, estamos falando de ferida fechada, provavelmente com mais de um orifício, muitas vezes uma doença extensa. Então essa é uma ferida que requer muito cuidado, porque a chance de fazer uma coleta de líquido ali e infectar é maior do que, por exemplo, na técnica aberta com cuidados diários, pelo fato da ferida estar fechada. Então muitas vezes estão indicados antibióticos a menor alteração que ocorra, porque sempre que existe uma infecção no laser ou no EPISIT, a chance de você ter a recorrência da doença aumenta cerca de 26%. Então veja só, se a ferida infecta, mau sinal prognóstico, certo? Agora, a gente está esquecendo de coisas muito importantes, porque hoje se fala muito em tecnologia, muito em usar laser, muito em usar aparelho de vídeo. Existem até outras técnicas que não valem nem tanto a pena serem citadas como técnicas minimamente invasivas, como o uso de selantes, colas biológicas, que muitas pessoas utilizaram um pouco no passado, mas que não tiveram bons desfechos frente a essas outras duas menos invasivas. Mas a gente tem que lembrar que existem técnicas tradicionais e elas não podem ser esquecidas, principalmente em cenários onde as técnicas minimamente invasivas têm um desfecho negativo, ou seja, a gente tratou um paciente que tinha uma doença grave, fistulizante, usou o EPISIT, usou até o laser, voltou. Ah, doutor, podemos tentar de novo? Se a doença reduziu, o que normalmente acontece, sim, podemos tentar de novo. Mas e aí se voltou de novo? Você vai ficar insistindo em técnicas que não estão dando certo? Não é assim, a medicina não é nem nunca nem sempre, é igual no amor, né? Nem nunca nem sempre. A gente tem que saber quando é a hora de parar de insistir em técnicas que não estão dando certo. Então, muitas vezes as técnicas tradicionais têm que ser resgatadas para que a gente tente fazer uma extirpação completa daquela doença. Dentre as quais eu quero ressaltar que as melhores técnicas para doenças mais graves são as técnicas de retalho. Dentre elas, as técnicas de Caridax e Bascom são técnicas que se destacam por ter um índice de cura muito melhor. Então, a gente tem aí doenças graves com índice de recidiva de 3%. Aí, doutor, já que é 3%, por que você não lança para todo mundo isso aí? Porque é complexo, os retalhos muitas vezes são grandes, muitas vezes esses retalhos abrem, muitas vezes esses retalhos infectam. E a maioria das vezes o paciente acaba precisando ficar 2, 3, 4, 5, 6 meses trocando curativo para fechar isso aí. Agora, uma técnica que praticamente eu não faço mais hoje é aquela técnica tradicional. Aquela técnica onde a gente deixa aquele buracão aberto e deixa subir por segunda intenção. Onde é que ela está indicado? Onde a gente não tem pele para fazer retalho. Retalho é uma técnica muito mais refinada com recuperação muito melhor. E eu quero trazer um adendo aqui, seja para laser, seja para EPISIT, seja para o retalho de Caridax, retalho de Bascom ou até mesmo para a técnica convencional onde a gente deixa aquele buracão aberto ali.
Hoje, se você tem recurso, temos que fazer mão e lançar o uso do vácuo associado à terapia. O que é o vácuo? A gente coloca uma esponjinha ali, fazendo pressão negativa, aspirando aquela ferida continuamente, de modo que ali não ocorra coleta de líquido, ou seja, a chance de uma infecção é muito menor, acelera a cicatrização dos bordos e no caso de um retalho, por exemplo, quando o retalho é muito grande, a gente pode colocar o vácuo por dentro do retalho, acelerando o fechamento e reduzindo o risco de descência, o risco de abertura da ferida. Então, hoje em 2024, o que eu digo que é a novidade, que não é nenhuma novidade, que as pessoas já deveriam estar usando há muitos anos para a doença pilonidal, é a tentativa de associar sempre o vácuo às terapias, minimamente invasivas e tradicionais. Está comprovado, a terapia vácuo é e com certeza vai ser cada vez mais, em casos de feridas abertas na pele, a terapia do futuro, que já não era para ser, porque ele já existe há muitos anos. Então é isso aí. Vocês achavam que eu ia dizer qual é a melhor? Não existe uma técnica melhor. Existe a que recidiva mais, mas que te afasta menos do trabalho, é o caso do laser e do Episite, e até do Lepizite, que é a técnica combinada. Existe a técnica que cura mais, mas que te faz ficar mais tempo dependente da troca de curativo. Todas elas são ótimas, desde que bem empregadas no momento certo. Hoje em dia, tentamos sempre ser minimamente invasivos. Tentamos sempre associar o vácuo para reduzir o tempo de fechamento das feridas. Mas a doença pilonidal é uma doença chata. Uma doença que pode ter recorrência, uma doença que pode voltar várias vezes ao longo da vida, inclusive. Então procurem especialistas que estejam habituados a tratar esse tipo de doença sempre, porque o emprego de uma técnica bem feita, a experiência no número de cirurgias e o emprego de retalhos em casos multirecidivados não é para todo cirurgião, tem que estar habituado. E se vocês curtiram esse conteúdo, deixe o joinha, inscreva-se no canal e vamos disseminar aí, porque o Abril Preto veio para trazer à tona muitas informações importantes sobre a doença pilonidal. Tchau, tchau!